A Ética Cristã no Culto, parte 3 de 5. O encarregado do som e os músicos que tocam instrumentos eletrônicos. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo saudoso pastor Antônio Gilberto e publicado no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1991. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. O encarregado do serviço de som. Segundo a orientação do pastor da igreja, se colocar disco para tocar antes do culto, que seja em tom suave e música apropriada para coadjuvar os momentos devocionais dos fiéis que estão chegando para o culto. O povo está chegando hoje ao templo como a uma casa comum, a um lugar comum, sem a língua nem a mente santificada por Deus, e em lugar de se entregarem ao Senhor em adoração, vão às vezes criticar A e B. Não é de admirar que saiam do culto pior que entraram. Os músicos que tocam instrumentos eletrônicos. Se vão fazer solo, deverão deixar o volume dos aparelhos numa altura que seja a ideal, confortável ao ouvido e não abrindo todo o volume como estão fazendo, achando que todo mundo está gostando. Se vão acompanhar, acompanhamento já quer dizer executar em segundo plano. O que estão fazendo é abafar as vozes principais do primeiro plano. Isso é falta de orientação, de bom gosto, de sabedoria, de bom senso. Isso significa que não há um responsável por isso e que estão agindo de modo absoluto como bem entendem. Significa que o dirigente deixou tudo à vontade com a desculpa de que isso é liberdade no espírito, quando na realidade é desorganização do responsável. O instrumento não é para abafar a voz de quem canta, mas acompanhá-la. Às vezes, a verdade é que muitas dessas pessoas no passado vieram de ambientes mundanos, pesados, aonde tocavam a noite inteira a todo volume uma música que não era música. Era uma loucura diabólica que arrasava os nervos de qualquer um e também os ouvidos, e ainda sob essa nociva influência ingressam na igreja e uma vez aqui não ficam totalmente libertos dos gostos mundanos ou não recebem a devida orientação. Daí eu dizer que o mundo está tendo atualmente dois tipos de gerações. Uma geração de surdos, pelos tímpanos lesados nas orgias super barulhentas, nos clubes, nos inferninhos, nos lares, nos carros e etc. E uma geração de loucos, pelos nervos lesados pela poluição sonora dia e noite. Esta é uma das causas do Brasil ter, no momento, 10% de habitantes com distúrbios mentais. Pesquisa recente, criteriosa e prolongada revelou isto. A igreja em toda parte tem muita gente assim, que não sabe o que é um bom gosto, apuro, senso apurado, quintessência, equilíbrio e etc. Os tais não sabem que estão arrasando com os ouvidos dos outros. É como diz o profeta Malaquias, não sabem que fazem mal. A música na igreja, segundo a Bíblia, deve ter 3 propósitos, pelo menos a saber. Colossenses 3:16. Primeiro propósito, o propósito da adoração a Deus. 2, o propósito do louvor a Deus. E 3, o propósito do serviço para Deus. Podemos ter muita música na igreja, mas sem o propósito da adoração. Nesse caso, a nossa música será somente metal que soa e sino que tine. 1 Coríntios 13:1. De todos os ministérios que integram o culto cristão, o que mais está sofrendo é o da música. Muita música nas igrejas é simplesmente uma coisa qualquer, mas não música espiritual
que arrebata, que transforma, que fala ao coração, que edifica, que inspira, que toca a alma e não apenas os nossos ouvidos e sentimentos. Não me refiro só à melodia, harmonia e ritmo, não. Refiro-me também à letra, muitas vezes antibíblica, irreverente, iconoclástica, simplesmente poética, filosófica. Isso é, porventura, música de Deus, como está escrito em 1 Crônicas 16:42? Por que isso? Geralmente, porque seus autores não andam com Deus para dele receberem a palavra que saturaria seus hinos. A música da igreja não deve apenas encher nossos ouvidos, mas muito mais o que a música da igreja não deve apenas encher nossos ouvidos, mas muito mais o nosso coração, nosso espírito, de modo que ela sirva de instrumento para Deus revelar e manifestar sua presença em nosso meio. É isso que eu chamo de música como um serviço a Deus. Com exceção do canto congregacional, oriundo de inários sacros, o que está havendo em muitas igrejas é música mundana, música de boate, música de embalo, música para bailar, música de jazz e rock, sem qualquer dose de inspiração divina e sem nenhum ou quase nada de conteúdo bíblico. Os principais responsáveis por isso são os dirigentes das igrejas e seus auxiliares músicos, a quem Deus pedirá conta por esta música sem mensagem e sem inspiração. Deus julgará esta desordem na sua casa e no seu culto. Quando a música foi profanada nos primórdios da raça humana, como vemos em Gênesis 4, do 21 ao 24, veio mais tarde o julgamento do dilúvio. Uma das razões por que o diabo tem causado tanto estrago na música, tanto fora como dentro da igreja, é porque ele, antes da sua queda, era dirigente de música no céu. Ezequiel 28:13. Ver também Jó 38:7. Portanto, ele conhece esta matéria e sabe como corrompê-la. Está na hora de as igrejas grandes terem um departamento musical sob a direção de alguém competente e escolhido para isso, para coordenar todas as atividades musicais da igreja. Enquanto a congregação canta no máximo 2 ou 3 hinos em todo o culto, solistas, conjuntos corais e bandas cantam e tocam até 21 números, como sei de caso. Sim, em muitas igrejas, a congregação não canta mais ao Senhor por causa da desordem no culto, por culpa dos dirigentes. Segundo as Escrituras, o incenso sagrado, que simboliza a oração e a adoração, era composto de vários ingredientes, mas todos de peso igual. Êxodo 30 e 34. O azeite vinha na frente. Êxodo 30, do 22 ao 33. Depois o incenso. Êxodo 30, do 34 ao 38. O azeite fala do Espírito Santo. A predominância do Espírito Santo na vida do crente e no ambiente leva a uma profunda e santa adoração. Montagem e arrumação de instrumentos durante o culto é desorganização, bem como afiná-los durante o culto. Preparem tudo antes do culto. Honrem a Deus, fazendo do seu culto um momento de encontro com Ele e não uma miscelânea que ninguém sabe o que é. É como diz Paulo aos Coríntios: enquanto um tem fome, outro embriaga-se, de modo que, quando vos ajuntais, não é para melhor, senão para pior. 1 Coríntios 15. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.